Sextou, galera! Gazeta Esportiva chega voando na sua telinha, tá aterrissando aqui. Eu sei que o final de semana tá te chamando, o Dia das Mães está chegando. Segura mais um pouquinho aí no sofá, você não vai se arrepender. Tem tudo que você precisa saber sobre o esporte no Brasil e no mundo. E olha só quem tá comigo no estúdio da TV Gazeta. Ele, Alex Miller! Alex, se você tivesse que pedir uma música pra tocar sempre que você aparecesse, que música seria? Ah, mas assim de bate-pronto é difícil, né? Vai pensando. Vai pensando. Vou pensar. O Pacheco vai separar uma música pra você. Tá bom, vou pensar. E ele, nosso grande jornalista, Marcelo Bazégio. E você, Bazégio? Tô na mesma que o Alex, você devia ter feito essa pergunta antes. Mais cedo, né? Ah, mas é imprevisível. Eu pensei nisso agora. Então, mas aí Por tava exemplo, pensando. a minha é Jump. A minha é Jump. Jump? Essa daqui que tá tocando, do Van Halen. A minha é de fases, assim, sabe? Tem momentos da minha vida que tem uma música que tem mais a ver naquele Então instante. você pensa, aí a gente vai pôr, quando você entrar aqui e eu te anunciar, a gente É que aí talvez a minha de hoje não tenha aquela pegada de um programa de esporte, vai ser tipo uma ópera, uma coisa, aí não vai ficar muito legal, entendeu? Ópera ainda não, quem pois sabe até uma ida. Olha, hoje a gente traz a busca do São Paulo por um novo reforço pro ataque. Tem também a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falando sobre as especulações que saíram de Cristiano Ronaldo no Verdão. Será? Já pensou? Nossa Senhora! Como é que o José Paes vai falar isso tudo pra gente? A Leila respondeu esse assunto hoje. Será, Zé? Você vai trazer essa notícia? Bom, segura a emoção aí, segura a informação, Zé, pro meio do programa, tá bom? E no Corinthians teve cobrança. Cobrança não é de conta não, é cobrança da Gaviões, a diretoria. A gente estava lá e vai mostrar tudo para vocês. E o Santos apresentou o ex-palmeirense Zé Rafael. Então a gente vai no pé, volta no outro, antes tem dicas, fique aí. Bom, e domingo tem clássico na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo, jogão. Fazem mais um duelo acirrado pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conferir a reportagem sobre o Choque Rei. Habemus Papam. E habemos um clássico celestial entre o Clube da Fé e o time do Divino, do goleiro santo. Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesse domingão em Barueri, vivendo momentos pra lá de interessantes na temporada. O Verdão tá sobrando demais, tanto na Copa Libertadores da América quanto no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo professor Abel Ferreira lidera o Brasileirão com 16 pontos, tem a melhor defesa da competição com 3 golzinhos apenas sofridos e tá amassando geral no grupo G da Liberta. São 4 vitórias em 4 jogos e vaga garantidíssima nas oitavas de final do torneio pela nona vez consecutiva. Acima de tudo é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar e quando não der para ganhar ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. O São Paulo também está sobrando na Libertadores desse ano. O tricolor é o primeiro colocado do grupo D com 10 pontos e venceu simplesmente todos os jogos como visitante na competição de 2025. Aliás, o que estão jogando de bola os meninos de Cotia. E o artilheiro André Silva, olha, não é brincadeira não, hein? Estoy feliz por el mundo de São Paulo, porque la Copa Libertadores para nós significa algo importante. Segundo as contas são paulinas, as duas equipes já se enfrentaram 350 vezes, com 116 vitórias do tricolor, 118 do Verdão e ainda 116 empates. Já na matemática alviverde são 360 duelos entre os dois rivais, com 120 vitórias para cada e 120 empates. Estamos rezando para que o Choque Rei seja de tirar o fôlego na Arena Barueri. Que os anjos digam amém. Que jogão! Esse é o jogão da semana. Jogão, grande jogo. Eu só não sei ainda que São Paulo que vai entrar em campo. Palmeiras a gente não sabe mesmo, né? Eu acho a pessoa que conseguir cravar os 11 titulares de um jogo do Palmeiras merece um prêmio digno de Mega Sena. Vai ser o Palmeiras mais forte e o São Paulo mais forte que eles conseguirem. Não, mas no meio de semana tem Libertadores. Eu acho que não, acho que o Zubeldia... Pra quem?
Os Para dois. ambos. Então, mas o Palmeiras tá bem... O Palmeiras está classificado, o São Paulo ainda não. Mas o Zubeldia, Eu não sei. o Zubeldia, pelo que a gente está ouvindo aí, está tendendo a poupar vários jogadores nesse jogo contra o Palmeiras. Então, se isso acontecer, o favoritismo do Palmeiras aumenta, mesmo não sendo no Allianz Parque, sim na Arena Barueri, mas aumenta, ainda mais com a torcida toda sendo do Palmeiras, dessa vez com o estádio lotado. Enfim, a diretoria deixou de ser burra e passou a ser inteligente. Né, Alex? Vendeu tudo. Contra o Corinthians foi uma das maiores vergonhas da história do derby. Houve alguns setores do estádio da Arena Barueri fechados porque não venderam os ingressos. Quer dizer, um público de jogo de treino, de jogo-treino para um derby. Né? Então, acho que a diretoria percebeu que estava fazendo uma burrice atrás da outra e passou a ser inteligente nesse aspecto. Colocou ingressos de 20 a 70 reais e vai lotar o estádio. Vai dar oportunidade para quem não pode, por exemplo, ir ao Allianz Parque, porque não tem dinheiro para pagar o Avante, não tem dinheiro para consumir em volta, enfim, é muito caro e realmente é muito caro para tudo isso. E é um outro perfil na arquibancada, E é um né, outro Alex? perfil. A gente tem tudo para ver uma arquibancada com uma atmosfera dos anos 90, 80, aquela galera que vai lá realmente para gritar, para não ficar só tirando selfie ou fazendo joguinho enquanto a bola tá rolando, para gritar, para empurrar o time, para tornarem na Barueri um caldeirão, porque isso faz com que o Palmeiras fique ainda mais forte para esse jogo contra o São Paulo. Vamos ver o que o mestre Alberto Helena Júnior preparou. Ele preparou uma análise sobre esse choque rei de domingo. Olho no quadro, olhar de mestre. Oi, minha deusa dourada. Pois é, o Palmeiras ganha tudo, tá sempre lá disputando, tá em primeiro lugar, segundo. Já nessa era Abel Ferreira, né? Tem uma boa administração, um dos raros clubes brasileiros que está sem problema financeiro e tem um elenco respeitável. São Paulo está tentando se reorganizar. Conseguiu um milagre de arrebentar com as suas finanças, que era um modelo para o mundo inteiro durante anos e anos, e ultimamente degringolou. São Paulo agora está conseguindo armar um time interessante, com os dois Ferreiras nas extremas, o André Silva ali de centroavante, o Alisson armando o jogo e tal. Pode complicar a vida do Palmeiras, mas obviamente o Palmeiras é o time destinado a comemorar uma vitória, ou no pior das hipóteses, o empate nesta noite. Grande abraço. Abraço, mestre. Agora a gente vai para a nossa enquete do dia. Qual vai ser o resultado de Palmeiras e São Paulo? Vitória do Palmeiras, empate ou da São Paulo? Reforçando, para participar, tem que entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Eu quero dar meu palpite agora. Agora, então, vamos pro palpitômetro em homenagem ao Alex Miller. Solta, Pacheco. Eu não sei quem vai começar, mas a hora que for minha vez, já tá tinindo aqui, já tá na ponta da língua. Quem começa, diretor? Não sei. Alex Miller. Sou eu? Cara, sabe por quê? Eu falei agora? Porque me veio realmente um placar na cabeça, assim, claro. Veio? Veio. Qual é? Veio. 3-1 pro Palmeiras. Mas não tem nem conversa. Pode anotar aí. Pode anotar e me cobrar no domingo no Mesa Redonda, ou quando vocês quiserem. Tá anotado. Então pronto, acabou. Domingo a gente cobra, Pode então. cobrar. 3-1 Palmeiras. Marcelo Bazejo. Olha, eu acredito que esse jogo vai ser mais um empate do São Paulo 1-1. Aff, tem que estar, Mureta. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras, lá em Barueri. E o José Paz tá aí. Boa noite, José Paz. Já vamos começar com o seu palpite aqui no nosso palpitômetro? Bora lá, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse jogo aí é 2-0 Palmeiras. Bom, temos tudo. Temos goleada 3-1, temos empate. O pessoal vai passar esse vídeo no vestiário de São Paulo. Só não tem vitória do São Paulo, Mi, não tem de tudo. Só não tem São Paulo, não tem de tudo. Tem de tudo pro lado do Palmeiras. É um empate, Ninguém tá confiando muito no time do São Paulo. O Santos apresentou hoje o ex-palmeirense Zé Rafael como novo reforço para a temporada. O Thiago Salazar foi lá, acompanhou a entrevista do meio-campista, separou tudo que tem de mais interessante e traz agora na sua telinha.
Fala pessoal, tudo certo? Olha só, nessa sexta-feira o Santos apresentou o Zé Rafael, que está aqui faz um tempinho, mas estava se recuperando de uma lesão na coluna e agora sim vai ficar à disposição para estrear pela equipe de Kleber Xavier. Uma lesão que, aliás, fez o Zé Rafael pensar em parar de jogar futebol. Dá uma olhada no que comentou com a gente aqui na coletiva de imprensa o ex-volante do Bahia e do Palmeiras. Quando eu voltei esse ano, eu já tinha conversado com o pessoal lá, os médicos, e falei que se eu tivesse que passar pelo mesmo ano com as mesmas dores que eu tinha, eu não ia continuar, eu ia parar esse ano mesmo de jogar, porque realmente era uma dor insuportável, era algo que me limitava muito, apesar de eu às vezes não mostrar ou esconder muitas vezes a dor, fazer mesmo sofrendo, era algo que realmente me limitava muito, e não era só durante os treinamentos e os jogos, esse que era o pior problema, porque eu convivia com a dor. Era 24 horas com dor e hoje eu estou 100% sem dor. E como eu disse, agora é a parte de recondicionamento, de parte técnica, de parte tática, que, querendo ou não, foram 4, 5 meses fora, né, dos gramados. E a gente sabe que isso faz uma diferença enorme. A gente sente isso quando vem das férias, ano após ano, com um mês, imagina 4 ou 5 meses, né, fora dos gramados. Então, obviamente que necessitam um tempinho de paciência. Bom, tá aí, como ele mesmo disse, vai ter que ter muita calma. A tendência é que ele seja relacionado para a partida dessa segunda-feira contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, mas a gente ainda não tem certeza se ele vai conseguir estrear justamente nessa partida no gramado sintético do Allianz Parque. Falando em Allianz Parque, a gente lembra de W Torre, e ontem a gente teve aqui na Vila Belmiro uma reunião do Conselho Deliberativo em que o presidente Marcelo Teixeira apresentou o projeto da W Torre aos conselheiros para a reforma aqui da Vila Belmiro. Agora, o próximo passo qual que é? Nos próximos 4 meses, o Santos vai tentar comercializar cadeiras dessa nova arena aqui do Santos para que essa receita entre e então a W Torre tenha recursos para iniciar as obras. Mas é importante destacar que, por enquanto, o que é assinado é um memorando de intenções. O contrato definitivo entre Santos e W Torre para construção ou reforma aqui da Vila Belmiro ainda não foi assinado, ainda falta esse passo importante, mas devagarzinho as coisas estão andando. O Santos agora vai tentar colher receitas vendendo cadeiras para, quem sabe, iniciar a obra ainda em 2025. Tá certo, gente? Passo a bola para vocês. Um abraço. E o Zé Rafael tá felizão no Santos também? Será que o Santos vai... Assim, a perspectiva é de mudar bastante coisa no time do Peixe, porque é um jogador com muita experiência. Primeiro, eu fico muito feliz de ver o Zé Rafael desse jeito, volta, né? Mais animado, com uma esperança de voltar a jogar futebol em alto nível. Pelo que ele falou, ele viveu realmente uma situação dramática, dando razão até àquelas pessoas que, mesmo sem saber que ele estava passando um drama na vida, falavam que ele estava sem condições de lutar por uma posição de titular no Palmeiras, né? E muitos, inclusive, criticavam aqueles que falavam isso, porque o Zé Rafael tem uma história no clube, construiu muitos títulos como titular do Palmeiras, então não pode tratar o Zé Rafael assim. Ele próprio aí deu razão para todo mundo que falava que ele não tinha condições, porque ele sabia que não tinha condições, tanto é que ele jogou muito pouco. Se agora ele fez a cirurgia, está recuperado, fisicamente em condições, jogar bola ele sabe. E para esse time do Santos, que se até eu for lá, eu consigo uma boquinha no time, o Zé Rafael tem tudo para entrar e tomar conta desse meio campo, porque ele é grande jogador. Mas se o físico ajudar, tomara que ajude. E aí, Bazégio? Não, sem dúvida nenhuma, um grande reforço para o Santos. O Santos que aos poucos, com o retorno de jogadores que estavam lesionados, e ainda tem mais alguns para voltar, é outro elenco. E aí o torcedor já começa a ter uma perspectiva diferente para o futuro. Mas é claro que esse elenco precisa começar a corresponder dentro de campo. O Zé Rafael, ao meu ver, bem fisicamente saudável, vai ser titular dessa equipe. E eu acho que o Zé Rafael pode se inspirar no mesmo caminho trilhado pelo Gil, que no Corinthians não vinha bem, recebendo muitas críticas,
Acreditava-se que o Gil já não teria mais capacidade para atuar em alto nível por um grande clube e no Santos se tornou uma peça importante. O Zé Rafael pode trilhar caminho parecido no Peixe e a gente torce para que ele volte a desempenhar aquele grande futebol que ele já desempenhou no Palmeiras, porque ele bem e saudável, sem dúvida nenhuma, vai elevar o patamar do Santos. E o meio-campo a gente sabe que é um setor que vem lidando com muitas críticas. O Diego Pituca, por exemplo, é um dos principais alvos da torcida santista. Nos jogos tem saído vaiado. Então o Zé Rafael chega para concorrer com esses jogadores e, quem sabe, resolver esse grande problema no setor da equipe. Vamos conferir então a agenda de jogos do final de semana, pessoal? Amanhã, pelo Brasileiro Feminino, o Palmeiras recebe o 3B Amazônia. Já no Brasileirão Masculino, tem Mirassol e Corinthians às 6h30 no Estádio Campos Maia. Domingo, Palmeiras e São Paulo duelam na Arena Barueri, 5h30 da tarde. No Brasileiro Feminino, Corinthians visita a Ferroviária às 8 da noite. Bom, o tour do troféu do Mundial de Clubes passou hoje, sabe por onde? Pelo Allianz Parque. E sabe quem estava lá? A presidente Leila Pereira e, claro, a nossa equipe de reportagem. Sabe quem mais vê essa taça de pertinho? O José Paes. E ele chega agora para conversar com a gente. José Paes, boa noite novamente, meu querido. Que história é essa? Bom, primeiro quero saber se o troféu é bonito mesmo. E outra, se a presidente Leila foi simpática com você. E que história é essa de Cristiano Ronaldo no Verdão? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportivo. O troféu é lindíssimo. Temos imagens para mostrar para vocês aqui. Tivemos um acesso antes do público entrar aqui no Allianz Parque para acompanhar esse troféu da FIFA. Lindíssimo, tem 60 centímetros de diâmetro, tem ali 3 aros, uma chave que destrava esses aros. Pesa quase 9 quilos, é feito de ouro em parceria com a Tiffany, uma das maiores joalherias do mundo. É muito bonito, vai ficar em exposição aqui no Allianz Parque hoje até às 10 horas da noite, mas não tem ingresso mais. A torcida do Palmeiras já resgatou todos os ingressos lá no ingressospalmeiras.com.br, os sócios, os não sócios, enfim, tem uma fila danada aqui. O Thomas Jefferson, nosso presidente, vai mostrar para vocês, olha só. A fila vai ficando maior a cada minuto, muitos palmeirenses querem acompanhar esse momento único. O troféu já esteve no Rio de Janeiro, lá temos 3 clubes que vão disputar esse Super Mundial da FIFA, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense, e o Palmeiras é o representante aqui de São Paulo. Muita gente então vindo aqui até a Casa Palmeirense para dar uma olhadinha nesse super troféu, um torneio inédito que vai acontecer lá nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Então, os palmeirenses, claro, querendo dar uma olhada aí nessa super taça. Como você disse, o presidente Leila Pereira esteve hoje aqui para acompanhar tudo, fazer uma parte, ser ali a cicerone do evento, né? Acompanhar todo mundo, falar com a imprensa, conversar sobre vários assuntos. E aí, Michele, surgiu recentemente a notícia lá no Telemundo Deportes, um canal aí que tem sede lá nos Estados Unidos, de que o Palmeiras, o Chelsea da Inglaterra e o Al Hilal estariam de olho no Cristiano Ronaldo especificamente para a disputa do Super Mundial da FIFA. E aí é claro que a presidente foi questionada sobre esse assunto hoje aqui no Allianz Parque. E ela respondeu desta forma. Pode rodar aí, diretor. Você sabe que eu fico chocada? Sabe que eu fico chocada, mas inventam uns absurdos. Que imagina se eu, presidente do Palmeiras, tenho que ficar desmentindo toda hora. Gente, não é verdade. Quem falou isso está mentindo. Eu sou a presidente do Palmeiras, qualquer tipo de oferta com esse tamanho de um jogador como o Cristiano Ronaldo, chegaria em mim. Então, cuidado, que está cheio de oportunistas que ficam vendendo ilusões. É mentira, o Cristiano Ronaldo nunca mostrou interesse em vir para o Brasil. E o Palmeiras também não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo. É um absurdo, entende, Michele? Então eu vou devolver para vocês aí, para vocês poderem comentar esse assunto. O troféu do Super Mundial também será exposto lá na Arena Barueri, antes do jogo entre Palmeiras e São Paulo no próximo final de semana. Repito, troféu lindíssimo, tem ali dizeres em 13 idiomas, em braille, tem inscrições também dos 211 membros, das 211 federações membros da FIFA. É muito bonito, eu devolvo para vocês poderem comentar aí tudo isso. Troféu Cristiano Ronaldo no Palmeiras,
Palmeiras. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar do clássico, do Choque Rei que acontece lá em Barueri no próximo domingo. Michele? Beleza, Zé. Bom, então tudo zum Cristiano Ronaldo, ele não quer vir e o Palmeiras também não quer. Aí parece um orgulhinho bobo, né? Assim, ele não quer, então também não quero. Boa, tô de mal. Que ele deve estar feliz onde ele tá. Não, tudo bem. Com a Jordina. Ele tem o direito de não querer jogar no Brasil e o Palmeiras tem o direito de não querer, mas do jeito que foi falado parece que ele não quer e nós também não queremos. Não, mas ele falou, eu não quero ir para o Brasil. Não sei, ela que falou. Como é que ela sabe que ele não quer? Então ela sabe, ela falou com ele. Acho que o Corinthians deveria falar. Qual é a informação que ela tem para ela ter tanta certeza assim de que ele não gostaria? Se ela tem alguma informação é porque alguém já passou alguma coisa. Esse é um cara que valeria a pena vir, hein? Cara, ele tem 40 anos, tudo bem, mas poxa, acho que até não precisa jogar 90 minutos, cara. Faz parte do grupo lá no Mundial, eu gostaria, eu acharia legal em todos os aspectos. Cristiano Ronaldo. Ele é lindo, Michele. Eu tô falando um comentário sério aqui de uma possibilidade, mas ele é lindo, mas não sei o quê. Michele, é lindo, joga bem, bate pênalti. Fala, Bazelli. Não, sem dúvida nenhuma seria fantástico para o futebol brasileiro, para a indústria. O Palmeiras ou qualquer clube que pudesse investir cifras milionárias na chegada do Cristiano Ronaldo ao Brasil conseguiria pagar. O Cristiano Ronaldo se pagaria aqui no futebol brasileiro com um bom plano de marketing. Isso, sem dúvida, o Palmeiras tem capacidade para fazer, porque nos últimos anos vem sendo um dos clubes com melhor gestão esportiva, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Mas se a gente pegar o salário dele na Arábia Saudita, a vida que ele leva... Ele não precisa. Não tem, chega a ser até... Assim, não haveria motivo racional para ele vir ao Brasil. Agora, é claro, Abel, né, se há uma possibilidade... Abel é português, de repente tem essa coisa que... Se há um sonho, se há uma vontade do Cristiano Ronaldo de jogar no futebol brasileiro e pisar no Maracanã, se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo nunca jogou no Maracanã. Não. O Messi já jogou algumas vezes, mas o Cristiano Ronaldo nunca. Então assim, mas pelo que a gente sabe, não há esse desejo do Cristiano Ronaldo em atuar no Brasil. Logo, a chegada dele ao futebol brasileiro se torna praticamente impossível. Se ninguém perguntar, gente, se ninguém fizer uma proposta, faça uma proposta para ele, só pra gente ter uma esperança, né? Porque ia ser tão bom. Ia ser legal mesmo, né? Nossa, um atrativo para todos nós. Nossa Senhora! E acho que dentro de campo ele poderia funcionar ainda um pouquinho, né? Fora já funciona muito, né? Michele, de novo. Ô, Fini, me ajuda aí, diretor. A gente aproveita que o assunto é Mundial de Clubes. Isso. Peraí, a Inter de Milão e PSG vão estar nesse Mundial de Clubes? Eu acho que a Inter sim. Assim, não, mas essa final da Champions e é uma garantia de que um dos dois estará no outro Mundial do fim do ano, que quem pode pegar esse Mundial. Não, tudo bem, esse aqui, porque eu quero saber, porque eles vão chegar meio cansados, que o outro vai continuar existindo também, o do final do ano. Uma das duas equipes vai disputar dois mundiais na mesma temporada. O outro Mundial em 2027. Mas aquele Mundial ano... Sabe aquele Mundial anual? O anual continua havendo. Fim do ano. Continua acontecendo. Peraí, esse Mundial desse ano vai ser em 2027? Tem dois mundiais agora. Esse o Super, que a cada... 2 anos. O Super anos. Mundial vai ser a cada 4 anos. Cada 4 anos. Ele vai substituir a Copa das Confederações como evento teste para a Copa do Mundo. Tá. Então a cada 4 anos não vai cair junto com a Copa Feminina, senão ia cair em 27. Isso, feminino não tô entendendo. Porque vai ter esse Mundial também no final do ano e esse Mundial no meio do ano. Isso. Ai, quanta coisa, né? Aí daqui a 20 anos, um time que for porventura campeão dos dois, vão falar, tá vendo? Como é que pode ser campeão mundial duas vezes no mesmo ano? Por que o Palmeiras é 2 vezes campeão brasileiro no mesmo ano? Porque é assim, pronto. Alex, você quer complementar alguma coisa? Falar que o Cristiano Ronaldo é um gato selvagem, alguma coisa? Gato selvagem? Não sei, Michele, essas coisas aí não funcionam comigo, não. E aí? Mas o Cristiano Ronaldo é isso. Eu só queria aproveitar o ensejo, depois o José Paes pode até vir aí para ver se ele escutou algum zum também, porque nas últimas horas a gente escutou um burburinho de que o Roger Guedes gostaria de voltar para o futebol brasileiro e o Palmeiras poderia ser uma alternativa. Eu não tenho essa informação, estou tentando buscar, não tenho nenhuma confirmação, mas como é um burburinho, não custa a gente pelo menos colocar em discussão para saber se o torcedor, por exemplo, gostaria ou não de ver o Roger Guedes de volta. Eu falo o seguinte, na época em que ele apareceu no Palmeiras, ele era muito jovem, imaturo e era mimizento. Ele se achava mais do que era. Mas já jogava muito. Então, jogava muito, só que ele acabou
tentando se sobressair num elenco que tinha muita cobra criada. Felipe Melo, Jailson, Fernando Praz, Edu Dracena. Era um time assim muito complicado para você, menininho, querer botar a banca. E aí, tanto é que teve aquela cena que eles arrebentaram com ele no campo de treino lá e ele foi embora. Aí no Corinthians, um pouco mais maduro, ele chegou e era o dono do time. Ele arrebentou, foi artilheiro do time, jogava muito. Foi embora para ganhar dinheiro. Como jogador de futebol, eu acho ele excelente. Até pensando na saída do Estevão, por que não como uma alternativa para compor o elenco lá na frente? Eu acharia uma boa. E o Abel sabe lidar com um jogador difícil. Muito bom. Você acha uma boa Roger Guedes no Palmeiras? Se ele jogar o que ele jogou no Corinthians e até o que ele desempenhou no Palmeiras, quando mais jovem, sem dúvida nenhuma vai ser um grande reforço. É outro jogador que conseguiria manter o nível do ataque, mesmo com a saída do Estevão, que é um jogador que a gente sabe não é fácil de repor. Ai, acho que isso é coisa de gente nova. Mas ele é novo ainda. Não, sei, um ar novo, né? Sei. Se não tiver um ar novo bom, pode ser um ar médio ótimo. Vai que surge um outro Estevão, um outro Hendrick na base. Né? Não tem para surgir agora, não A tem. gente aproveita que não tinha o Messinho lá? É o Estevão. É o Messinho. É o Estevão. É o Estevão. Mentira. Passou rápido. Passou rápido. Nós deviam chamar ele de Messinho. A gente aproveita que o assunto é mundial de clubes, então não tem mais ninguém. Para colocar na tela mais um capítulo da nossa série especial sobre o torneio que vai ser disputado na terra do novo Papa, os Estados Unidos. O Papa Leão 14. O episódio de hoje é sobre o Botafogo, olha só. Paris Saint-Germain da França, Atlético de Madrid da Espanha e Seattle Sounders dos Estados Unidos serão os adversários do Botafogo no grupo B do Super Mundial de Clubes da FIFA. O Fogão garantiu vaga para o torneio graças à conquista da Copa Libertadores da América do ano passado. O problema é que para a competição lá em terras norte-americanas, a equipe carioca não vai contar com o principal jogador do time em 2024. O atacante Luiz Henrique, eleito rei da América na última temporada, deixou o clube em janeiro e agora é atleta do Zenit da Rússia. Fogão que inclusive meu amigo, minha amiga também perdeu o técnico Arthur Jorge para esse ano. O treinador campeão brasileiro e da Libertadores pelo Alvinegro Carioca agora é comandante do Al Rayyan do Catar. E aí, será que o John Textor e a torcida mais incendiante do mundo terão motivos para comemorar nos Estados Unidos? Uau, que legal! Tá chegando, contagem regressiva já falta um mês daqui a pouquinho, né? Um mês. Bom, amanhã tem jogo do Corinthians contra o Mirassol, lá, né, em Mirassol, mas esse vai ser um assunto só para mais tarde, porque agora a gente vai chamar o nosso querido Felipe Leite, jornalista Felipe Leite, Casper Libero aqui, já formado, para entender, Fê, o que a Gaviões da Fiel foi fazer hoje no CT Joaquim Grava. Boa noite, teve alguma cobrança, é isso? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite a você, Alex Miller, Marcelo Bazégio, todo mundo que está ligadinho e ligadinha no Gazeta Esportiva. Pois é, o ambiente político do Corinthians turbulento como sempre, Mi. Vamos lá, vamos traçar então uma linha do tempo para fazer o torcedor aí de casa e todo mundo que está acompanhando o nosso programa entender direitinho o porquê dessa reunião entre Gaviões da Fiel e diretoria do Corinthians nessa sexta-feira lá no CT Joaquim Grava. Um integrante da gestão, conforme a apuração da Gazeta Esportiva, teria entrado em conflito interno com outros membros da diretoria e, diante desse cenário, levou denúncias de supostas irregularidades referentes às categorias de base do Timão para a torcida organizada, que é aí o principal movimento de torcida do Timão. Pois bem, lideranças, a alta cúpula da Gaviões da Fiel foi então hoje ao CT Joaquim Grava para conversar com o presidente Augusto Melo e fazer cobranças, aquele trabalho de fiscalização que a organizada reiteradamente diz fazer. Pois bem, a reunião começou às 13 horas e 40 minutos, aí perto das 2 horas da tarde, terminou 15h40, portanto 2 horas de duração. Estive lá com demais colegas de outros canais de comunicação, segmentados ou não do Corinthians, estivemos por lá e
Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, Serginho, vice-presidente, demais torcedores influentes da torcida organizada, todos deixaram o CT pelo portão da base, mas nenhum concedeu entrevista à Gazeta Esportiva ou a qualquer outro veículo de comunicação. Porém, pouco depois, enquanto estávamos ainda na porta do CT Joaquim Grava, a Gaviões da Fiel soltou uma nota dizendo que foi para justamente fiscalizar e cobrar Augusto Melo sobre essas denúncias e de que o papel da torcida estava sendo feito. A Gaviões também falou que Ney foi afastado preventivamente. Mas vamos lá. Este Ney é Claudinei Alves, diretor das categorias de base do Corinthians, e nós entramos em contato com o Corinthians e o clube não confirma o afastamento preventivo do Claudinei Alves. É uma posição que eles ainda estão averiguando internamente, portanto o Timão não crava, o Timão não fala à imprensa que Claudinei Alves foi afastado preventivamente, ao contrário do que diz esse posicionamento da Gaviões da Fiel. No mais, uma conversa de cobrança em um clima aparentemente tranquilo. Não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum episódio de violência, nem nada, e seguimos aí na apuração dos fatos para saber exatamente o que aconteceu nessa conversa e se Claudinei Alves foi de fato afastado. Na minha segunda entrada, e demais colegas, aí sim a gente fala sobre esse confronto entre Corinthians e Mirassol amanhã, 6h30 da tarde, lá no interior de São Paulo. Beleza, Fê Leite, muito obrigada por todas as informações. Fala, Bazégio. Mais um caso polêmico aí nos bastidores do Corinthians, é crise atrás de crise, cada hora uma novidade. Essa gestão do Augusto Melo, de fato, vem traumatizando os torcedores que inicialmente defendiam o presidente, acreditavam que ele seria uma mudança necessária na política do clube, mas agora, aparentemente pelo termômetro, ao menos das redes sociais, eu já começo a ver que os corintianos que antes defendiam cegamente o Augusto Melo começam a realmente duvidar da idoneidade dessa gestão. Sem dúvida nenhuma, é mais um episódio que mancha a atual política do Corinthians e que se esclareçam todas essas acusações, né? Que elas sejam todas esclarecidas. A Gaviões, como afirma em nota, não foi comprovado nenhuma irregularidade do diretor do Corinthians da base, mas a investigação segue, a apuração segue, porque mais de 80 jogadores contratados nas categorias de base, desde que o Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians, e muitos desses jogadores sequer chegaram a vestir a camisa do Corinthians dentro de campo, a gente começa a questionar o porquê desses jogadores estarem sendo contratados no Corinthians. Que tudo seja esclarecido. E aí, Alex? Rapidinho, só para falar que é impressionante. Se o Corinthians não fosse tão gigantesco dentro de campo e se não tivesse uma torcida como essa que ele tem, eu não tenho dúvida em afirmar que o Corinthians estaria falido. Seria um time que não existiria mais, um clube fechado. E não porque está acontecendo isso agora. Eu cubro futebol há quase 30 anos. Eu não conheci nenhum clube no Brasil e no mundo que seja tão bagunçado, que tenha tantos problemas, tantos interesses pessoais dentro de uma política que aparentemente é suja, de interesses próprios, interesses de grupos, e continua existindo com toda a força que ele mostra ter dentro de campo. Repito, se não fosse a torcida do Corinthians e a mística da camisa, o que ele representa dentro de campo, se dependesse das pessoas que administram e cuidam do clube, o Corinthians já seria um clube fechado há bastante tempo. É a torcida, sabe qual é o segredo? A torcida e São Jorge. É esse o segredo do Corinthians. A diretoria do São Paulo está trabalhando para segurar 2 jogadores importantes do elenco. O zagueiro Juan Tressoldi e o volante Marcos Antônio. Os 2 estão emprestados ao Tricolor só até junho. Então vamos ver o que o diretor de futebol, Carlos Belmonte, comentou sobre essa dupla. Estamos caminhando muito bem para a permanência dos 2 atletas aqui. Acho que até nesse momento nada fechado, mas o Marcos Antônio já mais avançado, as conversas estão andando num ritmo mais rápido, do Juan também estão andando. A gente tem muita convicção de que eles são importantes e temos muito otimismo que eles possam continuar com a gente a partir da próxima temporada também. Agora, no meio do ano, o Marcos Antônio já vai cumprir a meta dele, o Juan está um pouco mais distante, mas a gente está fazendo um formato em razão das questões orçamentárias para que a gente possa empurrar isso um pouco mais para frente. Na verdade, o que deve acontecer, eu acho que nos 2 casos, é um reempréstimo por mais um ano com a compra obrigatória na temporada seguinte. Essa é a nossa...
Vamos já separar? A gente separou mais um trechinho da entrevista do Belmonte, aí vocês comentam tudo de uma vez. Melhor. Porque ele admitiu a procura do Tricolor por um novo centroavante. Olha só. A gente estava muito satisfeito com os 3 centroavantes que tínhamos. Aí a contusão do Caleri, nós temos o André e o Rian. A gente acha, com as dificuldades orçamentárias que a gente tem, que a gente precisa de mais um centroavante. Porque são muitos jogos. E se o André machucar e ficar só com o Rian? Né? E essa é outra posição que ela, no nosso formato de jogo, ela é muito importante. Né? Se eu machuco jogadores de outras posições, eu tenho como fazer deslocamentos e conseguir jogar. De centroavante é mais difícil. Então a gente precisa de mais um centroavante. Óbvio que sem recursos, por isso a gente trabalha de novo muito com os meninos do Scout aqui, que são muito bons, que foram eles que encontraram o Marcos Antônio, foram eles que encontraram o Juan, e a gente continua nesse trabalho para a janela tentar trazer mais um centroavante, para dar mais tranquilidade ao André e o Rian, que com certeza vão jogar muito nessa temporada. Gostaram das declarações do Belmonte? Concordam? Discordam? Eu discordo completamente da necessidade da contratação de um centroavante. É função do treinador adaptar o estilo de jogo de acordo com as peças que ele tem. A gente entende que a função do centroavante, a presença de um camisa 9, presença de área, é fundamental para o esquema do técnico Luiz Ubeldia no São Paulo, mas tem André Silva e tem o Rian, que vem recebendo pouquíssimas oportunidades, embora tenha sido a grande revelação da Copinha. O Lucas Ferreira e o Matheus Alves, que hoje já podem ser considerados até titulares do São Paulo, têm jogado muito mais do que o Rian Francisco, que se destacou muito mais com a camisa da equipe sub-20. Então, por que não aproveitar a ausência do Caleri, que está lesionado, para escalar o Rian Francisco, sobretudo nos jogos menos importantes, nos jogos em que o São Paulo provavelmente vai entrar com um time misto ou até com um time completamente reserva? Aí, quando o Caleri volta, o que você vai fazer com esse quarto centroavante? Ou você vai colocar o Rian Francisco, que é o mais promissor da base, ainda mais no final da fila? O São Paulo tem uma dívida de quase R$1 bilhão. O clube divulgou o balanço financeiro recentemente. O São Paulo não tem condições de investir mais dinheiro em contratações tapa-buraco. O São Paulo não é o Palmeiras, o São Paulo não é o Flamengo. Então tem sim que otimizar as receitas, tem sim que gastar com muita responsabilidade para que a situação não fique ainda mais grave. Outro centroavante, desculpa, o técnico tem obrigação de adaptar o sistema de acordo com as peças que ele tem em mãos. E se o André Silva e o Rian Francisco não se machucarem? E aí, como é que fica? Eu só vou fazer isso, ó. Com fritas. Eu não tenho uma letra a mais para acrescentar no que o Bazégio falou. Talvez só falando que nessa de adaptar jogadores que ele tem em mãos, fazer, por exemplo, o que o Abel fez com o Rony no Palmeiras. O Rony nunca imaginou na vida que seria centroavante. Por que o Luciano não pode ser, então, efetivado como centroavante? Treinar e lutar para se adaptar o quanto antes e ser um bom centroavante. O Rony foi. Por que o Luciano não pode ser? Exatamente. Tecnicamente, o Luciano é melhor que o Rony. Novo contato com o Felipe Leite, que está na nossa redação de esportes. Agora sim, o papo é sobre futebol. O Timão, Felipe, está pronto para encarar o Mirassol amanhã? Timão tá pronto, Mi. Tá pronto sim. Dorival Júnior terminou hoje os preparativos para esse duelo importante para o Corinthians no Brasileirão, já que o Timão está na 8ª colocação com 10 pontos. Portanto, uma vitória significa aí o Corinthians colado no G4 da competição nacional. Enquanto a gente estava lá na porta do CT Joaquim Grava, o lateral Hugo saiu com o carro dele, até assinou para os jornalistas. E aí um dos colegas brincou, falando que se o Hugo saiu e o Corinthians termina a preparação hoje e já concentra para a partida de amanhã, muito provavelmente o Hugo não estará relacionado. Dito e feito. 30 minutos depois, saiu a lista de relacionados do Corinthians sem Hugo e com Palácios. Sim, o lateral esquerdo equatoriano, que não atua desde fevereiro, voltou a ser relacionado pelo Timão e pode ser aí uma novidade em campo no duelo de amanhã, 6h30 da tarde, lá no interior paulista. Quem também não está relacionado é Martínez, o volante que irá passar por um procedimento dentário de urgência e também vai desfalcar o Timão. Dito isso, tela na tela, diretor, vamos para a provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Mirassol. Timão com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral esquerda, Kaká, Félix Torres e Angileri fechando a linha de zaga. No meio de campo, Ranielli, Maicon, Carrilho e Breno Bidon. Na frente, a dupla de sempre, Memphis Depay
e Yuri Alberto, Michele Gianella, boa noite para você e aos demais amigos. Boa noite, Felipe Leite. Um romântico final de semana para você, viu? Muito. Que eu acompanhei a postagem. Apaixonado Felipe Leite. Agora eu não consegui ler tudo, mas eu vi as fotos. Ó, casamento, quero convite. Vai virar um longa-metragem. Quero convite para dar presente. Aquele post já tem uma meia hora de amor ali. É a Gil. É Gil, né? Muito bom. É Gil, não é, Fê? Ah, parabéns. Tô de olho, parabéns. Olha lá, ficou vermelho, ficou vermelho. Ó, tem que casar. Tá na idade boa pra casar, viu, Felipe? Quantos anos ele tem? Não tem? 28. 28? Quantos anos você tem, Felipe? Tenho 28. Sou da hora, eu casei com 23. Oh, não, Tá na não hora. fiquem falando não, muito Tá na não, hora pô. de Você e o casar. Mazete. Deprimindo, Não tenha medo de O Mazete casar. também tá enrolando a mulher de dele faz fazer 10 sua anos. família, entendeu? É. Vamos ter nenéns, vamos mudar essa Isso. pirâmide. Boa. A pirâmide tá Vamos ficando povoar grande, o mundo, eu já fiz minha pequena parte. embaixo. Pronto. Bom, o que a gente vai falar? Corinthians e Mirassol. Ó lá, ficou vermelho. Agora fala. O que me preocupa desse time do Corinthians aí é a defesa, né? Eu acho uma defesa bem fraquinha, assim, Félix, Torres e Kaká. Enfim, acho que o Corinthians também precisaria de reforços, mas na esteira do que disse o Bazed em relação ao São Paulo, não tem dinheiro. Então tem que se virar com o que tem, o Dorival Júnior vai ter que fazer... Vou inventar uma frase aqui, vai fazer... Não tem dinheiro, mas vai tem fazer Dorival. dos limões uma limonada. Olha só, inventei essa frase boa. Vai ter que dar um jeito. Ou uma caipirinha. Aí melhor, né? Ah, melhor, né? Eu também acho, concordo, Mi. Mas eu acho que o Corinthians, claro que vai para Mirassol com possibilidades de ganhar, mas eu não sei não, tô achando que vai dar uma tropicada nesse jogo aí. Vai nada. Fala. Não vai ter palpitômetro, gente? Não, isso aí não. E aí? O Corinthians vive um momento de instabilidade, é lógico que ainda é início de trabalho, o Dorival Júnior ainda avaliando qual o melhor sistema, quais são os jogadores que mais se encaixam nesse sistema, tem muita coisa para ser trabalhada. No São Paulo, a válvula de escape do trabalho do Dorival Júnior foram os garotos de Cotia. Com o Corinthians endividado, sem grandes condições de fazer investimentos relevantes no mercado, será que existem jogadores com qualidade suficiente na base para suprir as necessidades do treinador? Enfim, são muitas questões e vamos aguardar. Agora é dar tempo para que o Dorival Júnior possa mostrar o trabalho e que esse trabalho possa surtir efeito. Isso é um processo, né? Vamos para o resultado da enquete? Qual vai ser, o que vai dar entre Palmeiras e São Paulo domingão? A maioria diz que vai dar São Paulo, 56% dos votos. Uau! Ó, domingo, isso? tudo sobre o Choque Rei, no Mesa Redonda com Osmar Garrafa, 9 da noite. Domingão, Denise Campos de Toledo, torcendo muito pelo São Paulo. Mas o marido dela é palmeirense, imagina esse casal. Casou bem, hein? Imagina esse casal. Convidados, técnico Geninho, maravilhoso Geninho, e o ex-árbitro Alfredo Loeble. Então tem polêmica, tem análise de arbitragem e tudo mais. Último contato com o José Paes, que está no Allianz Parque. Ô Zé, o Abel Ferreira deu alguma pista da escalação? Pista nenhuma, né, Michele? Mas a tendência é que o Felipe Anderson, que foi poupado aí no último jogo do Palmeiras, possa figurar pelo menos entre os relacionados para o Choque Rei. Alex Miller falava aí sobre Roger Guedes. Informação que eu tenho no final do ano passado. O Palmeiras até chegou a fazer uma sondagem em relação a esse jogador. Mas por enquanto, que horas são aqui? Quase 7 da noite do dia 9 de maio. Não tem nada de Roger Guedes no Palmeiras. Palmeiras, meus amigos, que fará 6 jogos aqui no estado de São Paulo nos próximos dias. 4 jogos aqui no Allianz Parque, 1 em Bragança e 1 em Barueri. Então vamos colocar a agenda do Verdão na tela aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro esse jogo lá em Barueri contra o São Paulo, né, no próximo domingo, tudo ao vivo para vocês do pós-jogo no Mesa Redonda. Na sequência, aqui no Allianz Parque, pega o Bolívar, mais um jogo da Conmebol Libertadores. Depois vai a Bragança pegar o Red Bull Bragantino. Na sequência tem o Ceará, jogo aqui no Allianz Parque. Depois pega o Flamengo, jogaço do Campeonato Brasileiro, dia 25, um domingo, 25 de maio. Também aqui no Allianz Parque, e aí encerra esses jogos como mandante em casa contra o Sporting Cristal, também aqui na Casa Palmeirense, último jogo da fase de grupos da Conmebol Libertadores. É o Palmeiras super bem aí nas 3 frentes, ganhou do Ceará no primeiro jogo de 1-0, na Libertadores está muito bem aí com 12 pontos, líder também do Campeonato Brasileiro, enfim, tudo correndo bem por aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Devolvo para vocês aí, beijo grande, tchau, Michele! Tchau, Zé. Beijo pra você, bom final de semana, bom trabalho também no domingo. A gente vai estar junto no Mesa Redonda. E aí, Alex, esse jogo... Eu tava dando uma olhadinha aqui na escala, o gaúcho Rafael Rodrigo Klein vai apitar, é um dos árbitros que tem sido mais
utilizados pela CBF e Bom. que tem aproveitado bem as oportunidades, né? Ele é um árbitro bem calmo, não é tão presente nos lances, é um grandalhão assim, mas tecnicamente ele é muito bom, disciplinarmente às vezes falha um pouquinho, ele segura muito o cartão e deixa para despejar no fim. Ah, ele deixa jogar? Ele deixa, então, ele segura um pouco os cartões, mas é bom, até pensando no Loebelin, que estará conosco no Mesa Redonda, né, para a gente já se preparar para que a arbitragem possa ser um assunto do programa, porque infelizmente tem sido bastante para o lado negativo, né? Vamos torcer para que a arbitragem seja boa, mas estamos preparados também. Vai passar na TV? Na Globo, né? Vai passar na Globo esse jogo? Vai. Então fala, Based, o que você espera do jogo? Jogo dificílimo para o São Paulo. O Palmeiras vai contar com uma atmosfera diferente da do Allianz Parque. É verdade que não se compara o Palmeiras jogar no Allianz e jogar em Barueri. Mas o perfil do torcedor vai ser diferente, vai ser bacana acompanhar esse confronto, até porque é o primeiro desde aquela polêmica semifinal do Campeonato Paulista, né? E o São Paulo não perdeu mais nenhum jogo desde aquele dia. Muito bem observado. O São Paulo tem uma sequência de jogos invicto que vem desde a derrota para o Palmeiras. Imagina acabar com a invencibilidade, perder a invencibilidade justamente para o Palmeiras. Mais ingrediente para o nosso choque rei. Mas o Verdinha não corre mais risco, né? Nesse momento não. Deu uma acalmada. Tá garantido ali na competição. Nesse ano é a melhor fase dele em relação a isso. Nesse momento. É verdade. Bom, você vê como é o futebol, né? Turma, a Gazeta Esportiva está terminando. Muito obrigada pelo seu carinho. A gente vai continuar aqui para trabalhar depois. Tem teste do cenário novo. Eu quero ficar vendo o Jornal da Gazeta. Chegando. Eu quero assistir o Jornal da Gazeta aqui hoje. A gente vai ficar no Jornal da Gazeta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.